Bom, pessoal, vamos passar agora a estudar a segunda fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, certo? Aqui já parte do pressuposto de que o juiz já encontrou a pena base para aquele tipo penal, para aquele caso que ele está julgando, certo? Na segunda fase da dosimetria, ele vai analisar as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes, beleza? E o que são essas circunstâncias atenuantes, essas circunstâncias agravantes? São circunstâncias legais, tá? Diferente daquelas que nós estudamos no artigo 59, que são circunstâncias judiciais, aqui nós temos circunstâncias legais, elas estão previstas na lei, tá? São circunstâncias que podem ser de natureza objetiva, né? Concernentes ao fato em si, e podem ter natureza subjetiva, perdão. Ou seja, diz respeito à pessoa que praticou o fato, às condições daquela pessoa que praticou o fato. Elas não integram a estrutura do tipo penal, elas se ligam a esse crime, né, a esse tipo penal, com a finalidade de quê? De diminuir ou de aumentar a pena, como vocês vão ver. Bom, então, isso é o que nós estamos vendo agora, o que são essas agravantes e essas atenuantes. E muitos de vocês já me perguntaram, professor, o que é agravante genérica? Professor, o que é agravante específica? Então, olha só, essas agravantes, elas podem ser, e atenuantes, elas podem ser genéricas, como podem ser específicas, certo? As agravantes genéricas, elas são chamadas assim porque elas estão previstas taxativamente na parte geral do Código Penal, lá no artigo 61 e 62. Então, a gente tem lá circunstâncias que são prejudiciais ao réu, elas são agravantes, portanto, elas agravam a pena, torna a pena mais rigorosa, né? Aumenta a quantidade de pena. E são aplicáveis aos delitos em geral, certo? Logicamente que essa exasperação da pena, ela deve respeitar o limite máximo e mínimo, né? Se no caso das atenuantes tem que respeitar o limite mínimo, sendo agravante, ela tem que respeitar o limite máximo combinado pelo legislador. E aí o juiz vai definir quais as agravantes ele vai utilizar naquele caso concreto e qual a quantidade de pena, já que a lei não indica uma fração de aumento. E o juiz vai utilizar isso, portanto, na segunda fase da dosimetria da pena, certo? Então, elas são genéricas, as agravantes, quando elas estão previstas nesse rol taxativo do artigo 61 e 62 do Código Penal. Elas são aplicáveis à generalidade dos crimes. Elas são específicas, as agravantes específicas são aquelas que estão contidas em leis específicas, as chamadas leis extravagantes ou leis especiais, também chamadas de leis esparsas. Elas são esses agravantes previstas nessas leis, que não são essas do Código Penal, mais uma vez, são as previstas em leis especiais, leis extravagantes, como, por exemplo, o Código de Trânsito, tá? Então, elas são aplicáveis somente a determinados crimes. É o caso do 298 lá do Código de Trânsito brasileiro. É um agravante que diz relação aos crimes de trânsito, certo? Outro exemplo, o artigo 14 da Lei 9.605 de 98. É uma agravante específica. Por quê? Porque só se aplica aos crimes ambientais, atenuante específica, só se aplica aos crimes ambientais. Então, o mesmo raciocínio das agravantes genéricas e específicas serve para as atenuantes genéricas e específicas. As atenuantes específicas, como esse caso que eu falei, como esse exemplo que eu dei dos crimes ambientais, artigo 14 da Lei 9.605 de 98. É um atenuante específica porque só se aplica a esse tipo de crime. As atenuantes genéricas, elas estão num rol exemplificativo, são atenuantes, então elas vão atenuar, amenizar a pena daquele acusado, portanto, são circunstâncias favoráveis ao réu e são descritas num rol exemplificativo, lá no artigo 65 e 66 do Código Penal. O artigo 66, ele consagra as chamadas atenuantes inominadas,
são aquelas que não são indicadas pela lei. Nós vamos já falar um pouco do artigo 66. Quando a gente falar especificamente do artigo 66, vocês vão compreender por que as do artigo 66 são também chamadas de atenuantes inominadas, tá? O artigo 65, ele traz um rol exemplificativo, diferente das agravantes genéricas, que tem um rol taxativo, não se admite analogia em malam partem, certo? Bom, nos crimes dolosos contra a vida, só uma curiosidade para vocês, as agravantes e atenuantes, elas não são colocadas para indagação aos jurados, certo? É o juiz presidente do tribunal do júri que diretamente aplica, tá? Desde que tenham sido alegadas no debate entre as partes. Isso aqui é só um parênteses, só uma curiosidade para vocês, certo? O artigo 61, ele vai elencar diversas agravantes genéricas e o posicionamento majoritário na doutrina e na jurisprudência é que essas agravantes genéricas, elas só se aplicam exclusivamente aos crimes dolosos, também aos préter-dolosos, né? Porque tem os delitos préter-dolosos, como vocês sabem, eles têm a fase inicial caracterizada pela presença de dolo. Então, servem também para os préter-dolosos. Então, elas seriam aplicadas aos crimes dolosos em geral, certo? Não são aplicados aos delitos culposos. Apesar da gente já ter um precedente no STF que ele aplicou a agravante ao delito culposo, não é o que prevalece na doutrina e jurisprudência, certo? Bom, as atenuantes genéricas, né, assim como as agravantes, elas incidem na segunda fase da aplicação da pena e ambas são de aplicação compulsória pelo magistrado. Como assim? O magistrado, ele não pode deixar de levar em conta as agravantes e as atenuantes. Quando elas estiverem presentes, ele tem que levar em conta, ele tem que considerá-las na dosimetria da pena, nessa segunda fase, tá? Da dosimetria da pena. Só que cuidado, aí eu coloquei para vocês, para evitar o bis in idem, a gente não pode utilizar a agravante quando aquela situação já funcionar como um elementar do tipo penal, ou como uma qualificadora, ou como uma causa de aumento de pena. Então, se aquela circunstância já está prevista naquele tipo penal, como uma qualificadora, isso eu já falei para vocês, como uma qualificadora, ou como uma causa de aumento de pena, você despreza aquela mesma situação estando prevista como agravante do artigo 61 e 62, certo? Se ela já está prevista lá no tipo penal como aquela situação qualificando aquele crime ou trazendo uma majoração da pena, você não usa a mesma situação como agravante da pena, porque seria bis in idem. No caso das atenuantes, também quando presentes, podem ser aplicadas pelo juiz, salvo quando já funcionarem como uma causa de diminuição de pena ou mesmo como uma privilegiadora, certo? Então, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Cuidado que eu coloquei aí para vocês, que a exasperação da pena pelas agravantes deve respeitar o limite máximo combinado pelo legislador, tá? E é definida pelo juiz no caso concreto, uma vez que a lei não indica a fração, a quantidade. Se vocês lerem o artigo 61 e 62, ele não diz quanto de pena deve ser aumentada para cada agravante. O que ficou acordado na prática forense, na praxe forense, tá? Consagrou-se o entendimento de que o aumento ou essa diminuição, né, deve ser de 1/6 sobre a pena base. Então, tem uma circunstância agravante, é para ter um aumento de 1/6 daquela pena base. Se tem uma circunstância atenuante, é para diminuir 1/6 sobre aquela pena base. Cuidado, que aqui permanece o respeito
aos limites mínimo e máximo que o legislador fixou. Aqui também impera aquela teoria das margens. Quais são as margens? O limite mínimo e máximo que o legislador colocou para a pena em abstrato. É tanto que o STJ sumulou esse entendimento na súmula 231, que diz que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, certo? Então, professora, você pode me perguntar, professora, mas se a pena base, lá na primeira fase da dosimetria, já foi fixada no mínimo legal, e o julgador vê que existe uma circunstância atenuante, então ele não vai utilizar essa circunstância atenuante? Não, porque a pena já está fixada no mínimo legal previsto pelo legislador, previsto ali na pena em abstrato, certo? Então, ela não pode levar a diminuição da pena abaixo do mínimo legal previsto em abstrato, certo? Bom, a lei coloca, então, essa fração de 1/6 sobre a pena base para o caso de aumento, para o caso de diminuição. As circunstâncias agravantes são essas que estão no rol do artigo 61, tá? Que eu não vou ler ele todo aqui para vocês, mas eu trouxe para que vocês possam pausar o vídeo e dar uma lida. É importante vocês lerem, certo? E as agravantes no caso de concurso de pessoas, que está lá no artigo 62 do Código Penal, certo? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos começar por reincidência, certo? A reincidência, ela é quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro tenha condenado por crime anterior. Então, a gente tem aqui, nos termos do artigo 63, que eu coloquei para vocês, nós temos aqui a prática de um novo crime depois de uma condenação definitiva, seja essa condenação no Brasil ou no exterior, pela prática de um crime anterior, certo? Então, tem esses requisitos que precisam ser observados cronologicamente. Primeiro, um crime foi cometido no Brasil ou no outro país. Por esse crime veio trânsito em julgado, ou seja, uma condenação definitiva ou uma sentença, uma decisão irrecorrível, tá? Por esse crime. E depois disso, o agente pratica um novo crime. Esses são os requisitos nessa ordem cronológica, certo? Então, a reincidência, ela depende obrigatoriamente de pelo menos 2 crimes. Um anterior, que a ação penal já foi proferida sentença condenatória com trânsito em julgado, e um outro crime posterior ao trânsito em julgado. Então, com a prática desse novo crime, ele vai ser tratado como reincidente, e aí vai ter a incidência dessa agravante, né, da reincidência. Então, somente existe reincidência quando o novo crime tiver sido praticado depois do trânsito em julgado da condenação anterior. Professor, e se for cometido na data do trânsito em julgado? Não caracteriza reincidência, ok? Na data do trânsito em julgado não caracteriza reincidência, depois do trânsito em julgado, certo? Que mais? Coloquei para vocês um esquema, né, sobre a sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, vejam, primeiro a gente tem um crime anterior, sobre a reincidência, perdão. Nós temos aí um crime anterior, tem aí um marco, né, na linha do tempo da sentença condenatória transitada em julgado e tem aí o crime posterior. Nesse caso, nesse primeiro caso aí de cima, ele vai ser tratado como reincidente. No outro caso, por que ele não vai ser considerado reincidente? Porque o crime anterior foi praticado, o crime posterior foi praticado e a sentença penal condenatória transitada em julgado referente ao primeiro crime só veio depois que o segundo crime foi praticado. Então, ele não será tratado como reincidente, beleza? Não vai ser tratado como reincidente. O que mais? Não reincidente
não é reincidente, aí tenham cuidado nisso. O sujeito que, depois do trânsito em julgado da condenação no Brasil por contravenção penal, praticar no Brasil ou no estrangeiro outro crime, certo? Por quê, professora? Veja aí o quadrozinho que eu coloquei para vocês. Se a infração penal anterior é um crime, a infração posterior é um crime, né? Preenchido aqueles requisitos do trânsito em julgado, ele vai ser reincidente. Se ele praticar uma contravenção penal, a infração anterior for uma contravenção penal, são aqueles previstos na Lei de Contravenções Penais, e depois ele praticar uma contravenção penal, ele vai ser reincidente. Se ele praticar o crime e depois uma contravenção penal, ele vai ser reincidente. Praticou um crime e depois uma contravenção penal, ele vai ser reincidente. Agora, cuidado. Se a infração penal anterior for uma contravenção penal e a infração penal posterior for um crime, ele vai ser considerado primário. Ele vai ser considerado primário. Nós temos aí, sim, uma falha legislativa, tá? Concordo. Temos uma falha legislativa porque não abrange... não cabe reincidência se a infração penal anterior for uma contravenção penal e a infração penal posterior for um crime. Agora, como é desproporcional isso aqui? Porque se for uma contravenção penal, a infração penal anterior, e a infração penal posterior também for uma contravenção, vai ser considerado reincidente. Então, aí a gente tem claramente uma falha legislativa, certo? Que eu quis chamar a atenção de vocês em relação a isso, beleza? O que mais? A reincidência, ela é um agravante de caráter subjetivo, de caráter pessoal, vai se relacionar à figura do agente e não ao fato, certo? Portanto, uma pessoa que tenha cometido aquele crime, que tenha cometido o crime em coautoria ou participação, essa circunstância, a reincidência, por ela ser de caráter subjetivo, ela não vai se comunicar aos demais autores ou partícipes daquele crime, certo? Bom, o que mais? Validade da condenação anterior para fins de reincidência, tá lá no 64, inciso 1. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Aqui, pessoal, é para que vocês lembrem que quanto à reincidência, o nosso Código Penal adotou o sistema da temporariedade. Ele limita a validade da reincidência ao período de 5 anos. É o que se convencionou chamar de período depurador ou de caducidade da condenação anterior para fins de reincidência, certo? Então, esse período, esse quinquênio, deve ser contado entre a extinção da pena resultante do crime anterior, né, pelo seu cumprimento por qualquer motivo, tá? E a prática do novo crime. É irrelevante a data da sentença proferida como sua ocorrência. Se verifica a data da prática do novo crime, não a data da sentença desse novo crime, tá? Leve em conta a data em que a pena da infração anterior foi efetivamente extinta, certo? Foi efetivamente extinta. Então, esse prazo de 5 anos, nesse prazo de 5 anos entre a condenação anterior e a prática do novo crime, beleza? Tem que respeitar esse período de 5 anos. Que mais? Sobre essas outras situações, eu vou colocar para vocês no próximo vídeo.